Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional. A ciência focada no seu emagrecimento, estilo de vida e na sua saúde. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a nova medicina. É um conceito nem tão novo, porém muitas pessoas não desconhecem esse conceito da nova medicina e eu resolvi vir trazer um vídeo para explicar um pouco mais do que se trata. Antes da gente começar a falar sobre os 3 conceitos da nova medicina, uma coisa que eu queria abrir a cabeça de vocês era o seguinte: hoje em dia, mais de 1 bilhão com B maiúsculo, de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo estão ou acima do peso ou com diabetes. 1 bilhão de pessoas. É o maior número de pessoas com excesso de peso ou diabetes ou doenças metabólicas na história da humanidade. Ou seja, alguma coisa de muito errado a gente está fazendo como população para ter esses níveis recordes de doenças. E um dos grandes pontos que nós estamos errando como população é justamente nós vivermos em uma cultura remediatista, que é uma cultura que nós tratamos as consequências e não a prevenção. Ou até pior, nós tratamos os sintomas. Opa, tá falhando? Cadê meu outro pincel vermelho? Me roubaram. Achei. Ou até pior, nós vivemos em uma cultura que nós tratamos os sintomas e não as causas. O que acontece muito é que nós não focamos nas prevenções das doenças. Nós só vamos procurar ajuda quando a doença já se acomete no nosso corpo. E como acontece? Nós estamos acostumados a tratar os sintomas e não as causas. Por exemplo, se você chega no médico, você está com a glicemia alterada, você fez o seu exame de glicose em jejum e a glicose deu muito alta. Você vai no médico, o médico vai te receitar um remédio para você tomar e diminuir a glicose do seu sangue. Ok, mas esse remédio é apenas um band-aid. Você está tratando um sintoma. O sintoma é que a sua glicemia está alterada. Mas o problema não é a sua glicemia estar alterada. O problema é por que a sua glicemia está alterada. Isso é a causa. A causa da sua glicemia estar alterada não está sendo tratada. O que está sendo tratado é apenas o sintoma. Obesidade também é um sintoma. Então nós estamos acostumados em uma cultura que trata apenas sintomas. O remédio que você está tomando para diminuir a glicose no seu sangue não está te ajudando a curar a causa disso. Está apenas mascarando um sintoma, o que não vai fazer muito sentido a longo prazo. Porque justamente a causa ainda continua lá. A causa da sua glicemia estar alterada continua lá e não está sendo tratada. Isso se baseia numa cultura remediatista, tratar sintomas e não as causas das doenças. E como eu já disse, a obesidade também é um sintoma. Obesidade não causa nenhuma doença. A obesidade, assim como outras doenças que caracterizam a síndrome metabólica, são apenas sintomas de uma doença ainda maior, que a causa geralmente ocorre por uma resistência à insulina. Quando você tem essa resistência à insulina, que eu tenho um vídeo falando só sobre ela, caso você se interesse mais, você desenvolve diversos tipos de sintoma, como obesidade, diabetes tipo 2 no caso, aumento de triglicerídeo, problemas metabólicos no geral são apenas sintomas. A causa, geralmente, na maioria dos casos, é causada por uma resistência que o seu corpo tem à insulina. E isso não está sendo tratado. O que está sendo tratado é apenas os sintomas que essa doença está causando. Essa doença causa aumento da glicemia, você toma um remédio para diminuir a glicemia. Mas a causa ainda continua lá, você está apenas usando band-aids rápidos, que não vai servir por muito tempo. Como eu até já falei em outros vídeos. Um exemplo muito prático disso é você pensar em uma sala com ar-condicionado. Você está numa sala fechada com o ar-condicionado ligado na potência máxima. A cada hora que passa, vai ficando cada vez mais gelada essa sala. E você, para se esquentar, vai colocando cada vez mais roupas. A cada hora você vai colocando cada vez mais roupas. Você colocar muitas roupas para se esquentar, você não está tratando a causa do problema. Você está tratando um sintoma. O ar-condicionado está ligado na potência máxima, isso está deixando a sala muito gelada
E você, em consequência, está colocando muitas roupas para se esquentar. Mas as roupas vão ser apenas um band-aid, porque o problema ainda continua lá, a causa ainda continua lá. O melhor jeito de você solucionar isso não é colocando muitas roupas para se esquentar. A melhor solução para você resolver isso é você indo lá e desligando o ar-condicionado que está na potência máxima. É a mesma coisa aqui. A síndrome metabólica, que é causada geralmente por uma resistência à insulina, é a causa de muitos dos problemas metabólicos no seu organismo. Em vez de você combater a causa, você está apenas tratando sintomas, colocando band-aids rápidos que não vão fazer muita lógica a longo prazo. E vamos lá, o primeiro ponto, o primeiro pensamento dessa nova medicina seria o exposome. O que seria o exposome? Exposome é tudo que vem de fora do ambiente que afeta o nosso corpo. É tudo que não é de fator genético. É o local que você nasceu, o que você bebe, o que você come, o ar que você respira, se você fuma ou não fuma, se faz atividade física ou não faz atividade física. Tudo que está no modo externo, tudo que você está no ambiente que vai entrar em contato com você e vai influenciar o seu organismo. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: apenas 10% de todas as doenças do mundo são de causa genética. 10%. Os outros 90% das doenças são causadas justamente pelo exposome, fatores externos do ambiente que você está, do modo de vida que você leva, que vai influenciar o seu metabolismo e a sua genética. Então, você ter uma predisposição a algum fator genético não te condena a nada. Apenas 10% das doenças que existem no mundo são de fator genético. Os outros 90% nós podemos tentar controlar justamente pelo exposome, tentar levar uma vida mais saudável, comer alimentos mais saudáveis. Então, predisposição genética não é desculpa para você não fazer nada e levar uma vida pouco saudável. Outro ponto aqui sobre a nova medicina, o segundo ponto seria a perspectiva evolutiva. Faz sentido à luz da evolução? Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente para a maioria das coisas relacionadas à nossa saúde. Será se alguma mudança que nós vamos fazer na nossa vida tem sentido na perspectiva evolutiva, evolucional da humanidade? O período da Revolução Industrial, que aconteceu lá por volta de 1900, foi um período que mudou drasticamente o modo como nós nos alimentamos e o modo como nós vivemos a nossa vida cotidianamente. Se você parar para pensar, de 1900 para cá faz o quê? Basicamente 100 anos que a nossa alimentação mudou drasticamente. Esses 100 anos é uma fatia muito pequena da evolução comparado aos milhões de anos, ou seja, o nosso organismo ele veio adaptado durante milhões de anos a consumir alimentos naturais, alimentos que sempre vieram da natureza. O nosso organismo está programado e facilmente vai metabolizar esses alimentos e utilizar para o nosso próprio corpo. O que diferentemente de alimentos industrializados, processados e refinados, que foi difundido muito drasticamente após a Revolução Industrial. Depois que ocorreu a Revolução Industrial, muitos alimentos industrializados foram jogados no mercado e, consequentemente, mudou a forma como nós nos alimentamos. Talvez daqui a 100, 200, 300, 400 anos, o nosso organismo esteja adaptado a metabolizar esses alimentos industrializados, mas hoje em dia ele não está nada adaptado. E a gente pode ver que o nosso metabolismo realmente não está adaptado a metabolizar esses novos alimentos industrializados, justamente pelo grande número de pessoas com sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, problemas psicológicos, problemas mentais, câncer e todo tipo de problema metabólico que existe hoje em dia, em grande número. Ou seja, consumir alimentos industrializados, processados, refinados é uma coisa muito nova para o nosso corpo. O nosso corpo não está adaptado a isso. Ele não veio evolutivamente adaptado a consumir esses alimentos. Alimentos com muita adição de açúcar. O próprio açúcar, se você for parar para pensar, lá pelo século XVII, o nosso consumo de açúcar como indivíduos era praticamente zero. O açúcar era uma coisa muito difícil de se produzir, ele era apenas utilizado em alguns medicamentos e era uma substância muito rara de se utilizar. Depois do século XVII, lá acho que para o 18 até o século 20 foi se aumentando a produção de açúcar e hoje em dia de um consumo de zero açúcar no século 17 foi para praticamente 80 quilos de açúcar hoje em dia no século 21. Então é uma coisa que nós mudamos do zero para 80
É uma questão de 100 anos. O nosso corpo também não está adaptado a consumir essa quantidade de açúcar. Outra coisa que aconteceu após a Revolução Industrial e também da agricultura é que nós conseguimos aumentar a quantidade de alimentos que nós consumimos. Porém, a quantidade aumentou, mas a densidade nutricional desses alimentos diminuiu. E o que é a densidade nutricional dos alimentos? É justamente os nutrientes que tem no alimento que o nosso corpo vai poder metabolizar e utilizar para regular o próprio corpo. Como diminuiu a quantidade de nutrientes que tem nos alimentos, nós estamos comendo mais, mas consequentemente nós estamos nos nutrindo menos. A própria farinha de trigo. Farinha de trigo, não sei se vocês já viram, mas tem lá, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico. Por que é enriquecido com ferro e ácido fólico? Porque aquela farinha foi tão processada de uma forma, processaram tanto o trigo que fizeram aquele pó branco que não tem nada de nutriente. Só tem apenas calorias, não tem nada de nutriente naquilo. Então, o que a indústria faz? Eles adicionam ferro e ácido fólico por fora para falar que tem algum nutriente naquela farinha, naquele pó branco. Que é uma coisa até muito engraçada, né? Eles refinam o trigo a um ponto que não sobra nutriente nenhum e depois adicionam nutrientes por fora para dizer que tem alguma coisa. Essa é a indústria. E o terceiro ponto dessa nova medicina seria a mentalidade ou medicina holística. O que seria essa mentalidade holística? Seria a mentalidade que tudo no nosso corpo está interconectado. Por exemplo, hoje em dia tem médico do coração, médico do pulmão, médico dos rins, como se o nosso corpo fosse um carro e se tudo separado funcionando direitinho, a gente junta tudo e ele funciona normalmente. Mas na verdade, o nosso sistema não é um sistema mecânico que nem um carro, que tudo separado funcionando bonitinho vai juntar e vai ficar tudo beleza. Não, o nosso corpo não é um sistema mecânico, ele é um sistema orgânico e biológico. Uma coisa separada que não parece estar afetando todo o corpo, vai afetar todo o corpo, porque o nosso corpo é um sistema integrado. Então nós temos que ver os pacientes como pessoas, como indivíduos, não apenas como doenças. Esse é a grande mentalidade da medicina ou mentalidade holística. E este foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E você pode me seguir nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, YouTube ou Facebook, para ficar ligado nos vídeos que vão saindo toda semana sobre emagrecimento, estilo de vida e saúde. E eu sou o Bruno Shoa, fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e até lá!